Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Não posso deixar de observar esse conjunto tão lindo, né, irmãos? Vocês se superaram. Mais uma vez, eu digo isso porque eu acompanho as festas daqui, que filmam e colocam lá, não só aqui, em muitos lugares. Mas este ano, glória a Deus, muito bonito. Isso é mais uma forma de expressar a unidade, a união. É numa hora dessa, irmão, a gente sempre mirando o setor. Não existe gostos iguais. Cada um gosta de uma cor e de um modelo. Mas quando tem união, a gente usa sem gostar e ainda fica rindo. Esse Jesus é tremendo, irmãos. Por isso que ele disse para Pedro: quando tu tinha o domínio da tua vida, tu ia para onde tu queria. Agora é eu que estou no controle e tu vai para onde tu não queres. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro, pela organização, das irmãs, a organizadora, a irmã Cátia, que estava ali alegre, que só, quase sendo tomada, as coordenadoras. Eu fiquei feliz, irmão. O pastor falou para mim: pastor, eu esteja à vontade, não tem como nós não observarmos este tema, irmãos. E eu queria aproveitar. Eu quero ler João 17 e 23. Olha o que diz. Jesus dizendo: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, o vínculo de todo o progresso. Vamos observar alguns elementos no mundo secular. Quando o pastor Leônidas leu Gênesis 11 e 6, esse povo não temia ao Senhor, e Deus os admirou pela sua união. Apareceu alguém com uma estratégia tremenda: não vamos nos espalhar, vamos nos agrupar em um lugar só, vamos construir uma moradia que o cume chegue ao céu. Vamos trabalhar, e todo aquele povo se transformar em um só povo. E o negócio ia tanto dar certo que a Bíblia diz que Deus resolve olhar, porque o negócio estava terrível e a vontade de Deus não era ali, não é aquela. Veja onde Deus começa a te admirar. E Deus resolve parar com aquela construção. E só havia um jeito: trocando as línguas. O Antônio levava pedra quando o outro pediu areia. O José levava cimento quando o outro pediu pedra. E o negócio começou a parar porque eles não se entendiam mais. E Deus rindo, porque Deus trabalha com projeto. Deus nunca foi surpreendido e nunca será, porque Ele nunca erra o alvo. Ele sabe o que está fazendo. E Deus interfere ali, o negócio para.
Aí você vê cada um na sua língua em um lugar só. Se formos puxar todos os países com as suas línguas, logo no início, que inteligência de Deus, né, irmãos? De trabalhar. Mas você olha lá no céu, antes de tudo isso, a união começa lá. Pai, Filho e Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você observa isso. São 3 em 1. Em sentimento, vontade e ação. O que Deus quer, o Filho quer e o Espírito Santo quer. Eu nunca vi uma engrenagem para trabalhar tão corretamente. E acontece tudo de uma forma grandiosa. Se você vê o jogo se reunindo para as guerras, é um soldado por todos. São união. Aonde não tem a unidade, não há progresso. Pois o próprio mestre diz que o reino dividido não subsiste. Por isso que Deus sempre trabalha com mais de um. Porque Ele considera que um só não tem muito progresso. Por isso que a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Aí você entra para a nossa natureza 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Olha a cópia de Deus aqui dentro, trabalhando conosco de uma forma extraordinária. Você vai para a área da medicina, o corpo se divide em 3: tronco, cabeça e membro. Aí você vê a presença de 3. Você começa a analisar as escrituras e você vai descobrir que o prazer de Deus não é comum. Ele quer que a igreja seja um agente multiplicador, porque nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. O mundo não entende, porque tem esse número aqui hoje reunido, sem ter nada para ele na visão dele. O que é que tem ali? É o Espírito vinculando a unidade entre crentes para adorar o mesmo Deus com os mesmos sentimentos e os mesmos objetivos. E quando Jesus disse assim, eu neles, não pode ser você nele. Olha o que Jesus disse, eu neles. Porque Jesus reconhece que nós não temos muita firmeza e muita resistência. Por isso que ele disse, Pai, eu neles e tu em mim. Por quê? Porque ele sabe que às vezes, em meio a tanta adversidade, corremos o risco de soltar a mão dele. Mas se ele tiver pegado na tua mão, o segredo é ele em ti. Porque você só está aqui hoje, até hoje, passou por tudo, por causa dele. A tua mão já enfraqueceu, mas a dele é poderosa, e não há quem consiga fazer ele soltar. Quando Jesus aborda isso, eu me lembro de algo que ferve o meu coração. Querido, a definição da palavra unidade ou união quer dizer selado, ligado, aliançado. Preste atenção a isso. Quando alguém é selado, o selo é algo inviolável. Quando se sela algo, aquilo que foi selado passa a ter um valor excepcional. E só pode tirar o selo aquele que para quem foi enviado aquela encomenda. Existem muitas empresas aí que estão procurando o selo do Inmetro, não é? E a Inmetro não vive dando selo para qualquer empresa aí não. É o selo de garantia, que aquela mercadoria pode ser usada, porque ela tem um selo. Quando se autentica uma carta e manda selada, só pode abrir ela
Você é selado. Você é patrimônio dele, não é de ninguém. Ele não aceita que você seja usado por outra pessoa a não ser por ele. O que vai referenciar você é porque você está sendo alvo dele e ele escolheu você para entrar, morar, selar e permanecer lá dentro. E quando ele tiver espaço na tua vida, ninguém vai poder impedir que Deus vai vir para a tua vida. Você observa aí umas passagens, você verá algo maravilhoso acontecendo. Por quê? Observe a visão de Davi. Davi disse assim, ó, preste atenção. Como óleo precioso, uma definição do que é união. No Salmo 133, ele disse, como óleo precioso. Que óleo precioso é esse? Havia uma exigência de Deus para a preparação de um óleo que seria derramado na fronte do sacerdote. Era um óleo especial, preparado cuidadosamente por 4 elementos, que é a mirra, a canela, o cálamo e a acácia. Só o perfumista profissional poderia trabalhar e gerar aquele óleo puro. Era tão valioso que Deus nem permitiu que fosse usado por qualquer um. Tinha que ser derramado na fronte do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha barba comprida, era honroso. E quando se derramava aquele óleo, Deus estava dizendo: a minha união será estabelecida quando o óleo for derramado. E quando o óleo era derramado na fronte do sacerdote, ele descia sobre sua barba e ganhava suas vestes, porque o óleo tinha que ter o controle de todo o corpo. Porque Deus não quer união só com os teus olhos, Ele quer união com a tua boca, com a tua mente, com os teus olhos, com o teu ouvido, com o teu pé, com a tua mão, todo o corpo plenamente conservado, irrepreensível. É tudo. A particularidade de Deus conosco é completa. E quando isso era derramado, era um símbolo da união. Preste atenção, o óleo derramado que desce sobre a barba de Arão, as vestes. Olha o símbolo da união do óleo no corpo. Aí Davi observa mais distante de é como um monte de Hermon. Um monte de Hermon. E eu sou curioso. E eu fui buscar alguns detalhes. E o monte do Hermon, ele tem aproximadamente 12.814 metros. Então ele é muito alto. Por ele ser tão alto, ele recebe o frio e tudo que é dele se torna úmido. E aquela umidade e o frio que é o que torna geleira, no pico dele, enorme, cria uma crosta de gelo. Só que nas ribanceiras lá embaixo, que é muito distante, o sol vem causticante. É tanto que só os nômades podem armar tenda ali, porque eles conhecem precisamente esse fenômeno. Pessoas que vão morar ali, se não tiverem conhecimento, eles perdem, porque as plantações chegam a secar e morrer. Mas o próprio Deus, onde subir que o próprio Deus lembra dos desfavorecidos. Olha como Deus é. Então Deus aquece e desloca o sol para um outro lugar, onde as radioatividades daquele sol, a caloria bem pouca, bate no pico do monte. E ele começa a liberar aquelas gotas de água. E no próprio monte
olhos, 2 ouvidos. Ele sempre trabalhou com união. O teu corpo é uma demonstração da união. Tem que ser 2 olhos para ver melhor. Tem que ser 2 pernas para ter mais agilidade. Tem que ser 2 mãos para uma socorrer a outra. Tem que ser 2 ouvidos para ouvir melhor e ter certeza do que Deus está falando nesta noite com você. Eu tenho certeza disso. Mas elementos pequenos sofrem mais do que os grandes. Por que isso? No meio desse grupo todinho, todas se destacam, diferenciadas uma da outra. Mas no dia da festa é você que está sendo honrado nesta noite. Não importa que congregação, não importa quem você é, importante é que Deus está tratando com você da mesma forma que tratou com quem regeu. Porque nós é que fazemos a diferença. Quando eu digo isso, irmãos, olha, você sabe que o corpo humano são 378 ossos. Olha que coisa. A criança, vamos usar o termo, tem um osso que é considerado o menor osso do corpo, chamado bigorna, que fica atrás do tímpano. Ninguém vê ela, mas se ela der problema, o tímpano não pode captar as moléculas sonoras do ar por causa da bigorna, e ninguém vê ela. É tão escondidinho um pequeno osso. Vocês estão me ouvindo agora porque o tímpano faz isso, porque a bigorna manda para ela, passa para o tímpano e ela manda para a bigorna manda e nós ouvimos nitidamente. Quando alguém está perdendo a audição, a bigorna está sofrendo. É um osso insignificante, mas olha o valor dele para nós. Sem ele a gente não tem progresso nenhum.